E me conta um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho da história da climatizadora Vitória. Como surgiu, qual o tamanho, enfim, conta um pouco da história da empresa. A Climatizadores Vitória surgiu lá atrás. 17 anos você falou, né? 17 anos. Foi fundado em 2007. E surgiu como que climatizador chegou até a minha família, que no futuro virou a Climatizadores Vitória. Virou o que a gente é hoje, né? Através de representação. Lá atrás, tanto meu pai quanto minha mãe viram nessa fase que a gente estava de acabar com a fábrica de remédios naturais, buscando soluções. Foi um momento muito desafiador para a família. Buscando soluções de que fazer para poder tentar alcançar aí uma nova fase, né? Uhum. E nesse meio todo, a minha mãe estava trabalhando numa loja de pneu. É mesmo? Olha como que o mundo dá volta, né? A loja de pneu e... Se eu E não me seu engano, pai fazendo o quê? Ainda estava no produto natural? eu não me recordo, era bem pequeno, mas eu acredito que sim. Mas a minha primeira memória, Paulo, de climatizador foi ver o climatizador nessa loja de pneu. E aí eu não sei se os meus pais conheceram através de uma feira ou se foi lá, mas eles pegaram uma representação para vender climatizador. E aí tem até uma história legal que meu pai tem mais propriedade para contar até do que eu, mas que durante essa representação que eles pegaram, o dono da fábrica chamou eles para fazer uma visita em São Paulo, conhecer a estrutura, ver o que é o produto, enfim. Uhum. E aí o cara proprietário falou assim, ó, eu tenho aqui 25 climatizadores para vocês trabalharem no mercado. E aí eles voltaram para Vitória e aí pensaram, pô, o cara chegou lá aos 25 climatizadores. Eles falaram, pô, o que nós vamos fazer agora com isso, né? A responsabilidade do caramba, porque querendo ou não, nada é de graça, vamos dizer assim, na vida, né? E Pô, aí... mas o cara também, ele... Foi arrojado. Arrojado, né? Pô. Mas a vida premia os arrojados, né? E aí... Ele mandou os climatizadores 25 pra cá e falou, se virem aí, vendem. Isso aí. E aí, nesse processo, o meu pai tava com as máquinas e foi pra rua tentar vender. E aí, como que ele usou isso daí, as máquinas, para poder gerar venda? Ele foi no cliente, foi no Rafael. Rafael, você tem um restaurante. O Rafael não conhecia o produto, era um produto novo, um produto diferente, que você não tinha tanta presença no mercado. Ele colocava e fazia Até hoje, né, muita gente não conhece. Imagina 17 anos atrás. Né? Naquela época era muito Era pequeno. total novidade, né? Naquela época, se eu não me engano, você via na Disney, pra dizer que eu não via. Mas sempre foi um produto muito bom para área aberta e semiaberta. Então, esses clientes, tipo supermercado, padaria ou academia de área aberta e semiaberta, meu pai ia, visitava, o cara não conhecia, ou ficava na dúvida se ia fazer um investimento ou não. Ele colocava lá de teste, se o cara gostasse, ele pagava. Se não gostasse, ele devolvia o dinheiro. E aí, nesse processo, ele foi colocando as máquinas com um prato, só que ele estava na época do inverno. E aí, os clientes não tinham a dor. E aí, meu pai sabe a data até melhor do que eu, mas se eu não me engano foi em setembro. O cara de São Paulo ligou, o proprietário da empresa que disponibilizou as máquinas. Falou, ô Matiello, o que tá acontecendo aí que não tô vendo resultado? Eu disponibilizei as máquinas para você, não gerou nenhuma venda, o que tá acontecendo? E aí meu pai falou, ó, não sei, se você puder pegar um avião e vir aqui ver, eu tô à disposição, porque eu tô trabalhando, tô plantando, mas não tá dando certo. Dito e feito. Desligou o telefone, acho que em um ano, daquele telefonema, um ano depois, vendeu mais de 1 milhão num ticket médio aí de R$1.000, R$1.500. Então aí foi o começo. E o dono da fábrica veio mesmo? Não veio. Nunca veio aqui, nunca pisou aqui para visitar. Teu pai comentou, né? Falou que era para ele vir conhecer o que ele estava plantando, mas ele acabou não vindo, continuou confiando. Continuou confiando. Assim, cobrou, exigiu, mas os resultados começaram a vir. Então aí E quando ele falou de venda, era porque já era faturado direto para a fábrica? Era representante, né? Entendi. Então existia uma comissão. Então foi por conta própria do seu pai mesmo, essa ideia de deixar lá e esperar ver se o cara vai querer ficar ou não. Foi. Tira o chapéu, né? Porque ele foi arrojado também, assim como o rapaz foi arrojado. Porque depois, como é que... Vamos supor, se ele não vendesse nenhuma das 25 máquinas, só que ele ia devolver as máquinas usadas para a fábrica? Como é que ia fazer? Até eu acho que nem ele sabe disso. Como que ia ser? Não vendesse, o que ia fazer? O que eu faço com essas máquinas usadas agora, né? Mas ele, graças a Deus, ele fala
até hoje. Nunca teve um cliente que ele colocou a máquina nesses moldes do contrato, o cliente devolveu. Mas por quê? Porque é uma venda técnica e a gente sabe o que está fazendo. Então não é uma venda no achismo. Existe toda uma ciência por Ele não deixou detrás. num lugar que, de fato, o equipamento não iria surtir efeito, né? Não. Mas tem tudo uma estratégia por detrás, né? No sentido de fazer isso da maneira correta, não enganar o cliente, falar o que é o produto, como que vai reagir, que aí não tem surpresa, o cara cria confiança em você. Tá acontecendo o que você falou que ia acontecer. A máquina é aquilo que você falou, ela tá consumindo a energia que você prometeu. Então não tem justificativo para ele dizer não, a não ser que realmente você falasse uma coisa e aquilo nem pregasse. Então, como a gente tem muito cuidado e muito zelo nesse de propor e empregar aquilo que a gente propôs, graças a Deus até hoje nunca tivemos um case que o cara devolveu a máquina.